Fala galera, Fabiano Luzes, espero que estejam todos bem. Começando aí mais um papo trabalhista, daqui a pouco a gente vai receber o nosso querido Marcos. Opa, doutor Luciano, um abraço. Luciana, Bia, Marcos Dias entrou. Um abraço a todos, tá? Sejam todos bem-vindos. Vou já chamar nosso querido Marquinhos. Para quem não acompanhou ainda, pessoal, lá no YouTube, doutor Luciano Gago dando uma aula. A gente conversou sobre a questão do depósito recursal, né, Marquinhos? Isso, é uma aula mesmo, muito interessante, né? Coisa Foi que, muito. inclusive, a MP 936 vai falar também, né? Sobre, expressamente falar sobre a substituição do depósito recursal, tanto por seguro garantia como por carta de fiança. Exatamente. Que é um dos temas. E eu estava aqui, Fabiana, não sei se a gente até atrasou um pouquinho. Você viu a live agora do presidente do TRT lá no... Acompanhou um pedaço com o doutor José Luiz Cara, foi e o doutor muito Martins. boa. É muito boa, muito interessante. Acho que muitos corações ficaram tranquilizados depois dessa live, né? Tô até querendo Marquinhos, ver. falei. Eu tô até querendo ver aqui a nota do TRT, né? Já saiu uma nota oficial sobre o posicionamento do TRT. A gente, claro, né? Nessa altura todo mundo já está sabendo aí da resolução 322, né? Nós Exatamente. colocamos lá no papo, né? A questão do retorno das audiências. E houve uma nota do tribunal. O tribunal ainda está vendo como vai fazer isso, né? Pelo menos uma coisa que a gente tem certeza é que não vai ser uma coisa assodada, né? Exatamente. De qualquer maneira, assim. Então, isso é uma preocupação que vem acontecendo, né, Marquinhos? Para o pessoal, até para o pessoal saber, né? Esse assunto foi muito debatido desde a edição, né, da publicação da Resolução 322 e com mais força de ontem para hoje, né? Foi muito debatido sobre a preocupação, né, para o pessoal saber do retorno, porque em tese, a partir do dia 15 de junho, em tese, entre aspas, haveria possibilidade pela resolução de voltar. O problema todo é que nós, diferente de outras audiências, né, de outras formas de prestação de serviço jurisdicional, nós somos um tipo de justiça que nós somos eminentemente humanos, né? A gente já falou sobre isso, né? Juiz que não gosta de juiz, trabalho que não gosta de fazer audiência, tem que estar em outro barco, né? Opa, grande Ivan, abraço, querido. Teve uma live ótima também, eu vi 5 horas, do Francisco Montenegro, né? Eu não consegui, que eu estava trabalhando. Poxa, então, sensacional. Hoje eu trabalhei, parei para comer rapidinho e voltei, cara. Eu tive que parar também no meio, não peguei o finalzinho, mas ele colocou coisas muito interessantes sobre a pandemia, né? Sobre a visão dele sobre alguns aspectos processuais, até da teleaudiência. Foi muito interessante. Foi uma live, assim, muito boa mesmo. Gostei bastante também. Eu acho assim, até para esclarecer o pessoal, existe uma preocupação grande. Hoje a gente estava conversando só no grupo dos juízes de São Gonçalo, né? E aí são 6 varas do trabalho, eu estou no exercício da titularidade, mas nós temos 5 titulares lá. Dos 5 titulares, os 5 têm ressalvas com relação ao retorno. Não é ressalva pessoal, é ressalva física. 2 têm problemas respiratórios e 3 têm idade acima do que se considera padrão de risco, né? Então, e o único que não tem nenhum critério, a princípio, sou eu, que não sou titular e já vou sair agora no mês de junho, porque o processo de remoção para a 6ª vara finaliza agora no mês de junho. Então, a gente tem um problema em São Gonçalo, por exemplo, que é onde eu fico, é mais simples, né, porque são só 6 varas, de prestar essa audiência. Quer dizer, eu não consigo enxergar, mas não consigo visualizar. Se a gente pensar, por exemplo, que o tribunal tem que fornecer máscara para todos os servidores e todos os magistrados, não teve licitação, vai dispensar a licitação, e o orçamento, como é que vai fazer isso? Tem terceirizado, tem empresas terceirizadas que estão com suspensão de contrato, tem outras que não. Como é que a gente vai ficar? Eu acho muito preocupante isso, e da mesma forma que acho muito preocupante, a gente entra no grande problema também dos processos não estarem andando, seja porque não está sendo distribuído, seja por... Bom, aquilo que a gente já conversou, né? E vale a pena ler a nota lá do tribunal, está lá no site do TRT, já tem uma nota falando desse retorno, né? Então vai ter uma série de ferramentas que vão ter que ser observadas, não vai dar mais para todas as varas, por exemplo, lá do 3º andar da Rua do Lavradio, fazerem audiência memorária a hora que quiser, né? Exato. Vai ter uma série de restrições, nós vamos ter muitas restrições. O bom foi saber, a doutora Gilda Helena está aqui, comentou, né, dizendo que
o ministro Martins colocou, e é verdade, vamos saber que a gente tem um presidente que está pensando nisso, que está ouvindo a equipe médica, né? Que está vendo as nossas potencialidades, a preocupação do advogado, que não é só o juiz pode estar num quadro de risco, né? Num grupo de risco. Né? Às vezes o advogado está, às vezes a parte está, né? Então, Exatamente. às vezes ela vai para uma audiência e vai se submeter a um risco que é preciso que a gente retome isso de uma maneira muito bem pensada, entendeu, Fabiano? Não, pergunto para você, o fornecimento de máscara, por exemplo, para a comunidade que adentra ao tribunal. Partes, testemunhas e advogados. De quem é a responsabilidade sobre isso? A gente vai entrar, vai permitir a entrada de alguém sem? Pois é. Nós vamos vai ter testador de temperatura na porta, como acontece em outros estabelecimentos. Criança vai poder entrar, porque está vedada a entrada de criança. A gente sabe que o nosso público-alvo é um público que é muito comum as mães estarem importando suas crianças. Não tem com quem deixar. Como é que a gente vai fazer? Exatamente. E tem outro problema também, a própria logística da audiência, né? A sala de audiências não tem de distância de 2 metros para uma pessoa, né? Até vai ter que se pensar no redimensionamento das salas de audiência, que é uma medida que também tem custo operacional. Como é que a gente vai repensar essa sala de audiência de modo a ter uma diferença, uma distância entre advogados e partes, juízes e testemunhas, juízes e advogados? Ou seja, tudo isso é complicado. Será que a gente vai poder impedir a entrada de pessoas na sala para evitar aglomeração, né? Tem sala de audiência que não tem janela, entendeu? Que não tem, a minha, por exemplo, não tem. Minha não tem. A minha não pois tem. Não tem janela. Então ficamos todo mundo ali num cubículo, tudo confinado. Ou seja, é algo que a gente tem que pensar, como que nós vamos fazer isso. Por isso que eu acho que essa live, para quem viu, foi uma live assim alentadora, pelo menos para mim, né? Porque eu fiquei preocupado com isso, né? A gente volta, a gente se coloca em risco e coloca os advogados em risco e partes em risco. Então é uma hora da gente repensar. Eu acho que o principal eu acho assim, que uma coisa que a gente viu que dá certo é o teletrabalho dos servidores. A gente tem que agora realmente, né? Inclusive propiciar os servidores uma maior possibilidade de teletrabalho, com equipamentos bons. Isso acho que o tribunal tem que começar a pensar, e isso é inevitável, Fabiano, entendeu? Migrar para o teletrabalho e repensar a própria nossa logística. Né? Se a gente pensar bem, a gente não tem mais um volume de processos físicos que justifiquem varas tão grandes, assim. Então, espaços físicos tão grandes. De repente, é melhor privilegiar uma sala de audiências arejada, né? Um gabinete menor, uma secretaria menor. E o processo é praticamente eletrônico hoje. Não sei tua vara, lá em São Gonçalo, mas a minha... Não, a sexta vara é 100% eletrônica. Não deve ter 100 processos físicos. Não, nenhuma. Na sexta é 0. Então na minha vara, que é a 18ª vara do Rio de Janeiro, a 18ª mais antiga do Rio de Janeiro, se eu tenho 100 processos físicos, é muito. E a grande maioria está no TST, tá? Está no TRT, ou está em execução, subiu para o tribunal. Só tem volume. Realmente... só tem mesmo volume. Então, na verdade, a gente pode já pensar nessa logística. Né? Não faz sentido a gente ter uma logística imensa de gabinete, de secretaria. Eu acho que a gente tem que pensar em ambientes arejados, em ambientes mais amplos, pelo menos aqueles onde a gente vai ter a presença de pessoas. Né? Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar para ontem. É verdade. Agora, isso lembrando sempre que limitado, obviamente, ao momento que uma vacina eventualmente seja disponibilizada. Mas a gente não vê luz no fim do túnel. A gente, principalmente... bom, daqui a pouco, antes da gente começar o papo, eu vou fazer um desabafo, um momento de van. Mas eu acho assim, Marcos, primeiro a questão da resolução 322, que não é pauta de hoje, mas eu acho que depois do bate-papo, né, do desembargador Zé Luiz com o desembargador Martins, é importantíssimo a gente tocar no assunto, acho que você fez muito bem, de lembrar e alertar os nossos colegas que estão aqui acompanhando. E Marquinhos, assim, se me permitir, eu acho que eu não consigo ver a gente conversando, né, eu e você, sem tocar num assunto que eu fico com a televisão ligada. Eu normalmente, quando eu estou fazendo aqui nosso papo, eu gosto de ficar só no papo. Mas hoje eu não consigo. Eu tenho trabalhado com os canais de notícias ligados o dia inteiro aqui do meu lado. E a gente está vivenciando um momento diferente assim, da nossa sociedade, literalmente. Porque acho que a gente nunca teve uma pandemia restritiva da forma como está restringindo a nossa locomoção. A gente nunca teve uma afetação da atividade econômica real, como a gente está verificando. A gente nunca teve... e aí eu acho que, assim, somado ainda, essa questão que a gente está vivendo... vivendo não, porque a gente não está vivendo diretamente, mas indiretamente, há uma semana nos Estados Unidos. Eu acho que
Eu não acho que a gente como um canal informal de direito, mas que conversa sobre direito social, eu acho que é muito importante a gente colocar isso. A gente está vivendo três elementos de épocas diferentes ao mesmo tempo, né? A gente viveu uma crise pandêmica em 1914, né? Mais ou menos, 18, agora não me recordo, quando foi a gripe espanhola, que teve problemas. Nós tivemos crises financeiras em 29, 2008, enormes, e nós tivemos os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos em 60. Nós somamos eles três ao mesmo tempo no ano de 2020. Então, assim, é um ano ímpar na sociedade mundial. Daqui a Maria, obrigado, que 1918, obrigado. Então, a gente está vivendo um momento ímpar e com reflexões, Marcos, assim, fundamentais no sentido da necessidade de repensar os direitos na sua perspectiva social, né? Eu faço mestrado em Sociologia e Direito e o pessoal costuma dizer, eu tenho uma situação, eu não deveria nem estar falando sobre isso, porque a minha condição é uma condição que eu nunca vou viver isso na minha vida, porque eu sou literalmente um fantasminha camarada, eu sou branco pálido. Então, mas assim, me choca como a gente banaliza até hoje, e aí eu vou falar o preconceito especificamente falando do que a gente está vendo, mas principalmente as diferenças sociais. Eu acho que isso nunca foi tão, assim, tão exposto, Marcos, na nossa sociedade, na nossa vida toda. A gente está verificando hoje a sociedade, né? Eu vou falar negro porque eu tenho dificuldade, mas meus amigos, né, que são negros falam, negro é uma palavra preconceituosa, correto é preto. Então, sim. Né? Então, eles sempre falam isso. Uma coisa é a gente pensar, outra coisa vocês não têm noção do que é ser. E aí, quer dizer, a gente tem isso no mercado de trabalho. Eu vou tentar trazer alguém para conversar com a gente aqui sobre isso, sobre discriminação no mercado de trabalho, sobre a questão da mulher preta no sentido da vida dupla. Que é duplamente preconceito, né? Vulnerável, vamos dizer assim. Exatamente, Marcos, e assim, isso tudo desemboca quando a gente pensa no direito do trabalho, as diferenças sociais, né? Nos Estados Unidos nunca os ricos ganharam tanto dinheiro e nunca houve tanta pauperização nos Estados Unidos, 40 milhões de pessoas. No Brasil a gente tem pessoas passando necessidade, e o direito do trabalho, que seria um direito fundamental para isso, a gente banaliza ele, rapaz. Assim, eu tenho pensado muito sobre isso, cara, assim. As pessoas sabem. É muito interessante. Doutora Érica está aqui falando, por exemplo, uma coisa assim, as pessoas até falam, Fabiana, quando você julga, às vezes você tem caneta dura. Porque eu sou um seguidor da lei. O que eu estou buscando é uma reflexão da lei. Esse é o ponto. O problema é o seguinte, assim, a gente tem uma... Eu estava assistindo hoje uma live com um professor do Cazaquistão, em inglês, né? O Boroyev, que é um jurista que fala muito sobre globalismo, sobre... Até muito próprio aí da sua tese de mestrado aí que você está estudando, né? Sobre movimentos nacionais, ele analisou muito a questão da Hungria, da Polônia, de alguns países, né, ultranacionalistas. Mas ele falou uma frase assim que eu fiquei assim, impressionado. Ele disse o seguinte, que o coronavírus acirrou os conflitos. Acirrou os conflitos. Ele acirrou os conflitos interindividuais entre as pessoas, né? Nunca se viu tanta live religiosa, né? Tanta live... tentando passar aspectos psicológicos, né? Como organizar sua vida, né? Nunca se viu tanta live nesse ponto, né? Os conflitos internos, interfamiliares. Os conflitos de trabalho foram acirrados. Os conflitos de raça dentro de sociedades foram acirrados. O conflito entre nações, a gente está vendo uma crescente tensão entre Estados Unidos e China, né? Você vê que o vírus ele potencializou o conflito. Então, o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, é fruto de todo um contexto social, de todo um contexto econômico, Fabiano, que é importante, né? A gente tem que lembrar que os Estados Unidos teve recorde de pedido de seguro-desemprego, então é uma sociedade que entra nesse perfil, né? De desalento, vamos dizer assim, também, que nós já conhecemos aqui no Brasil. E tudo isso temperado com a explosão né? E além de tudo, dessa questão racial. Nós não precisamos ir muito longe. Eu mesmo já fui vítima de qualquer tipo de insinuação, de assédio ou de discriminação, né? Aquele, como diz o Godinho, né? É o padrão juridicamente infundado, a discriminação, né? A pessoa tem a perspectiva de ter uma situação concreta, né? Um padrão jurídico previsto, e por conta de uma odiosa restringenda, ele é alijado ou pela cor da pele, ou pela raça, pela situação familiar, pelo sexo, orientação sexual, religião, ou seja, isso, infelizmente, a sociedade é uma sociedade que ainda discrimina. Então,
Acho que esse momento é um momento importante, é um momento de conflito, os conflitos estão sendo assoberbados, e o que a gente vê nos Estados Unidos é algo que virou um potencial explosivo, né? Ligado também à questão da economia, da sociologia. E o Brasil tem esse problema. Agora, você vê uma coisa engraçada. Nos Estados Unidos, você sabia que o PIB da população negra dos Estados Unidos é maior do que o da Rússia? Você sabia disso? Não sabia. Não. Pois é. O PIB da população negra dos Estados Unidos não é maior do que o do Brasil, não. É maior do que o da Rússia. É um PIB maior do que o da Rússia. Então, a população negra, nos últimos, com as políticas de cotas, ela prosperou nos Estados Unidos, mas não prosperou com igualdade. Ou seja, se criou com políticas de igualdade, se criou desigualdade. Né? Ou seja, uma desigualdade dentro da desigualdade. E aí, quando você vê as pessoas falando de teleaudiências, de audiências presenciais, eu não sou contra, não é isso. Exatamente. Mas outro dia eu estava vendo uma outra live com uma pessoa que eu gosto demais, eu não conheço pessoalmente, mas eu acho ele fantástico, que é o Frei Davi, da Educafro, que é uma sociedade civil negra, uma ONG negra, né, que ajuda os jovens negros ao trabalho. E o Frei Davi estava dizendo que de toda a população brasileira que tem acesso à internet, só 3% é negra. Olha isso. 3%. E os negros e pardos são 56% da população brasileira. Mas quando você pega todo mundo que tem acesso à internet, né, internet boa de qualidade, é 3%. Quer dizer, até as teleaudiências, a gente tem que tomar cuidado, porque elas podem levar a uma exclusão também racial. Olha o que eu estou dizendo. Hein? Também racial, porque o negro que procurar a justiça do trabalho e não tiver essa possibilidade, então se a gente não pensar como fez o presidente Martins, vamos fazer uma coisa, né, pensada, vamos retomar gradualmente, pensando na saúde das pessoas, né? E ele mesmo disse, chegou de peito aberto, que foi ele que buscou lá a suspensão dos prazos no CNJ, o TRT foi o primeiro tribunal aí ao CNJ e conseguiu. Pensando em quê? Pensando na saúde das pessoas, né? Pensando que muitos advogados estavam sem escritório, que muitas pessoas estão sem conseguir procurar os advogados para justamente saber quais são os seus direitos. Ou seja, é muito complicado a gente, no meio do furacão, ter alguma perspectiva de futuro. Né? Nesse momento, a melhor coisa é que a gente tem que dar tempo ao tempo. Então, tem muitas situações que eu fico preocupado. Você tocou muito bem essa questão do movimento vidas pretas realmente precisam disso de proteção. A gente, no Brasil, é um país de racismo estrutural, todo mundo sabe disso. Né? Não adianta a gente negar, a gente criou esse mito, né, da convivência pacífica, né? Do mulato, né, do Gilberto Freire, a ideia de que somos uma democracia racial, e não é verdade, né? É só você olhar. Exato. Assim, vou usar o nosso querido Dr. Ivan aqui, que o tempo inteiro coloca, não há audiência telepresencial, não há audiência telepresencial. E você vem falando em todos os tempos sobre o alijamento das pessoas com relação pelo fato de não possuírem internet. Porque o que acontece? Internet ou telefone, a gente parte de uma premissa, você usa outro termo, não é alijamento não, você usa uma outra expressão. Não vou lembrar digital. Agora. Exclusão digital, é isso que você fala sempre, exclusão digital. Mas eu vou lembrar os dados que as pessoas tendem a falar, não, o Brasil tem 200 milhões de telefones celulares, 250, né? Nós já falamos aqui várias vezes, só que a maior parte disso são telefones pré-pagos, que as pessoas não têm estrutura. E aí eu vou citar, porque eu aprendi isso com meu querido amigo João Renda, né? O professor eu vou falar errado o nome com certeza, que é o Carl Santen. Tá certo? Cass Sunstein, olha isso. Marcos é um... Marcos, passa para o alemão, o pessoal ver, Marcos, também você falou? Não, para com isso, não faz tudo ver com isso. Mas o Cass... Não, brincadeira à parte. Quem me apresentou o Cass Sunstein foi o nosso colega Fábio Gomes, que é um grande leitor de autores internacionais americanos e constitucionalistas, e é um grande autor. Mas continue, Fabiano. Vai. Mas então, o Cass Sunstein, é isso? Falei certo agora? Sunstein. Pronto, é isso aí. É porque o Marcos, gente, é poliglota, tá? Não sei se vocês sabem, não. O Marcos fala os 5 idiomas diferentes. Mas o João comentou comigo que ele é o autor mais citado nos Estados Unidos, num bate-papo que eu tive com ele. E ele tem um texto que eu li, é um texto em inglês, que ele trata exatamente sobre essa pseudo-isonomia. E é claro que esse bate-papo vem muito para enfrentar a lógica da autonomia de vontade, né? Da pseudo-autonomia que tem o trabalhador americano, com essa demagogia de que ele tem educação e tal. E ele, claro, traz diversas explanações, mas o mais interessante é que depois que você reflete, né, se a gente escuta, por exemplo, o direito nos Estados Unidos, a educação é universal, é gratuita e universal.
A primeira vez que a gente olha isso, a gente tende a aceitar isso como uma verdade absoluta, né? Porque, de fato, se você for no Harlem, né, se você for em Manhattan, se você for no Bronx, você vai ter escola secundarista, né, escolas gratuitas. O problema é a qualidade da educação, porque como a educação é feita, né, de forma distrital, né, cada local você faz a educação, presta a educação, as casas são caras quando são próximas às escolas, melhores escolas. Então você tem, e como uma parte do que é do financiamento do sistema educacional decorre desses impostos, decorrente inclusive da propriedade, você faz com que quem tem mais fique. E quem mora nessas regiões, e aí eu recomendo para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, existe um documentário no Netflix chamado Explained, que trata exatamente sobre a diferença racial de remuneração do preto e do branco nos últimos anos, mostrando inclusive que na história da sociedade americana, os locais onde os pretos viviam, ele era marcado em vermelho, exatamente para mostrar, para ter essa segmentação, para não haver mistura. É muito bacana, porque um senador americano cita isso textualmente, que ele morou por um erro do corretor, ele morou num bairro branco. E aí a coisa mudou. Então é interessante, porque você acaba perpetuando de forma reflexa a discriminação, porque as escolas têm qualidades diferentes, professores diferentes. Né? Você vê Whoopi Goldberg, daquele filme dela célebre, né? Mudança de hábito, você vê aquela escola em péssimas condições. Aí você vai para outros lugares, a escola cheia de coisa, né? Computador e tal. Então, não é verdade. E aí a gente traz o modelo brasileiro, né? Que a gente tem a desigualdade que é mais latente. Nos Estados Unidos, a polícia matou 1.011 pessoas no ano, 1.000 pretos no ano. No Rio de Janeiro, houve a morte do menino João Pedro aqui de São Gonçalo, e a gente já está esquecendo, porque daqui a pouco está morrendo outro. Lamento. Se não fosse a morte do George Floyd, a gente não ia nem falar. João Pedro já seria só uma estatística, né? Então, porque é outra reflexão da Hannah Arendt, né? Da banalização do mal. A gente vai se banalizando com essas coisas. De novo, é mais um que morreu, né? E não se importa, é mais um número. Poxa, morreram 900, morreram 600. E a gente sabe desde Kant que cada vida humana importa, cada vida. Né? Se a gente puder salvar uma vida, não importa se é jovem, se é velho, se é branco, se é preto, né? Não importa, é salvar a vida. Então a gente tem essa ideia, infelizmente, ainda arraigada de banalizar. Daqui a pouco vive um número, né? E daqui a pouco você vai ver gente comemorando. Poxa, não morreram 900 hoje, morreram 600. Pô, mas morreram 600? Como assim eu vou comemorar que não morreram 900, né? Eu não posso comemorar que morreram 600. Se morresse um, já era motivo para a gente chorar e para a gente, né, entender que tipo de sociedade é essa que a gente está construindo, gente, né? A gente tem que acordar para isso. A gente tem que estar acordando. A gente ainda acha que esse tipo, que é natural ter 600 mortes, 900 mortes, 100 mil mortes, 30 mil mortes e tá tudo bem. E daí? E daí? Né? Cada vida importa. Né? Isso é muito importante. E acho que a gente está vendo, não sei, né? Eu acho que, semelhante ao que aconteceu depois das Torres Gêmeas, nós podemos ver um renascimento muito interessante da própria teoria do direito e da própria construção de alguns arquétipos sociais. Não sei, mas é algo assim muito grande o que está acontecendo. Eu também acho. Eu tenho essa perspectiva muito grande, né? E o presidente botando toque de recolher, o presidente americano, dizendo que vai botar o exército nas ruas e as pessoas não saindo das ruas. Quer dizer, então é algo que está levantando realmente o povo sempre sofrido de uma democracia que sempre foi tida como o lugar onde tudo acontece, né? Exatamente. O sonho americano, que a gente está descobrindo que não é tão sonho assim, pelo menos para boa parte da sua população. Né? E fica a reflexão, porque o direito do trabalho é o meio mais simples de trazer dignidade, né? É o meio mais simples de você trazer proteção à relação de trabalho, onde você torna aquela pessoa produtiva, insere, quando a gente olha, né, os textos clássicos falando que o trabalho é o meio de dignificação do homem, insere ele na atividade produtiva, dignifica ele como ser produtivo no meio social. Então, eu acho que... Eu me vi obrigado a falar isso, porque depois que eu li a postagem do Lewis Hamilton falando que dentro de um esporte branco, por essência, ele é o único preto e os outros estão em silêncio, eu vi várias placas dizendo, né, o silêncio é igual a quase culpa. Não era isso, eu não tinha colocado isso, né? Eu me vi na obrigação de falar, porque isso está me corroendo por dentro todo o santo dia. Eu tenho acompanhado isso muito, porque tem a ver muito com a linha do que a gente vem conversando aqui. Por mais que nós falemos de direito do trabalho, mas o direito do trabalho é só eu diria, um apetrecho de algo muito maior do que
de tudo que a gente está querendo conversar, que é a necessidade de rediscutir os parâmetros de sociabilidade, os parâmetros de isonomia, os parâmetros do que a gente entende que se é normal você abrir e ligar a televisão e ver o Médicos Sem Fronteiras num país dando medicação para uma criança subnutrida, recém-nascida, enquanto o pai morreu porque estava numa guerra civil financiada por outros governos que não tinham nada a ver com aquilo. Quer dizer, a gente tem que refletir. Não pode achar normal que pessoas morram de fome enquanto você vai em outros países e vê comida sendo jogada fora. Eu acho que vale a reflexão aí para a galera, né? Muita coisa. A gente fica nesse tema, né? Mas essa crise é uma crise estrutural do capitalismo, uma crise séria do capitalismo. Assim. Capitalismo global, né? Essa é uma crise global em todos os sentidos, estrutural e estruturante. E porque todas as mazelas desse sistema estão sendo levantadas e estão aparecendo, né? Uma a uma. Desde os ultranacionalismos aos racismos estruturantes, a fome, a miséria, a desigualdade, né? A situação de muitas mulheres que trabalham, né? E como não estão com suas empregadas, empregadas entre aspas, né? Com suas ajudantes de casa, estão sofrendo com a dupla jornada, literalmente, né? Tendo que trabalhar. Quer dizer, então a gente tá numa situação paradigmática e muito importante, que vai levar muitas reflexões acadêmicas, e a gente bom estar vivendo nessa época, né? A gente vai participar da construção. Você me conhece, né, Marcos? Por exemplo, a minha diarista está dispensada há 70 dias, eu pago o valor dela mensalmente. A minha também. Porque é uma questão de humanidade. E meus vizinhos, por exemplo, aqui no prédio, a maior parte com máscara dentro de casa, com a doméstica, quer dizer, com a diarista trabalhando. Sim, o caso da Prefeitura de Belém, você viu? Que colocou a atividade doméstica como essencial. Marcos, eu fico louco. Eu nem entro no grupo do trabalho aqui do condomínio, porque eu fico com vontade de chamar todo mundo de desumano, porque assim... Bom, deixa pra lá, paciência. Deixa pra lá, senão eu vou... É monumento de van, galera, desculpa. Eu precisava fazer isso, porque... Vamos pra MP, Fabiano. O pessoal veio pra ver Vamos. Desculpa, galera, perdão. Nossa querida Mônica Brandão entrou aí na live agora, tá com a gente. Um beijo, querida. Mas eu precisava falar, Marcos, eu tava contaminado com isso. Eu tô há 2 dias vendo isso daqui. Eu ontem até me emocionei com aquele abraço daquele policial em Nova York, com aquele menino. Eu fiquei emocionado, literalmente emocionado, sabe? Eu achei muito bonito o chefe de polícia lá de Minneapolis, né, ajoelhando diante da multidão. Exato. Aconteceu também em Nova York. E ele realmente que falou, né, que disse que os outros policiais que não fizeram nada foram tão... essa omissão é tão culpável quanto aquele trágico policial lá que asfixiou o George Floyd, né? Então, é muito importante, é um momento muito importante da humanidade. Eu digo que é um momento que nós estamos passar e vai ser muito importante para nós, com certeza. Beijo para nossa querida amiga Elizabeth na atividade também, nossa colega de tribunal está aqui também. Já viu nosso querido Rafael também está de férias, mas está aqui acompanhando. Beijo, galera. Eu juro que eu vou parar, não falo mais. Vamos lá. Chega, né, Marquinhos, vamos tratar então da medida provisória 936. Agora, a pergunta aqui não quer calar, Fabiano. Você quer falar da MP, do projeto que vai converter em lei. Mas o quê? É tanta coisa. Marquinhos, então, velho, olha só. Que realmente, a gente conversa... realmente impressionante. Eu tomaria assim, o cuidado assim. A minha preocupação, fala a verdade, eu vou falar de 2 pontos genéricos, tá bem? Não vou me pegar em detalhes. Minto, eu vou pegar num detalhe específico. São 3 pontos que eu vou tentar provocar você para a gente conversar. Se você quiser falar sobre outros, a gente fala também. O primeiro deles é sobre a questão das emendas, né, emendas Jabuti, a gente pode chamar emenda Jabuti, contrabando legislativo, que é a dissecarem a medida provisória 905 em várias MPs, como está acontecendo com a 936 e com a 927. Isso é um primeiro aspecto que me parece relevante da gente pensar. O segundo é sobre a postergação da medida provisória. Apesar de a gente já estar com um projeto de lei em curso, né, o Congresso Nacional acabou dilatando, né, através eu só lembro que é 44 o número, eu não lembro agora se é um decreto, não sei, do Congresso Nacional, dilatando por 60 dias o prazo de vigência da MP 936, que a gente vai conversar agora. Sim. E muita gente questionando qual é o efeito prático disso, se esse é um efeito estritamente de vigência ou se também tem um efeito material de prorrogação das medidas adotadas, eventualmente, dos contratos suspensos, né? O Wagner até falou disso no sábado. Né? E a terceira, que aí sim é um aspecto mais específico, que é com relação à possibilidade de postergação dessas medidas, né? Aí eu vou citar o artigo 7º, né, que cita, por exemplo, a possibilidade de postergar por ato do Poder Executivo.
Não é só o sétimo, não. É o Não, sétimo, sétimo parágrafo terceiro, oitavo parágrafo sexto e 16. Os três isso, trazem regra, porque cada um fala para redução, outro fala para isso, suspensão e outro fala para os exato. dois. Quer dizer, Isso, exatamente. É porque eu fiquei com o exatamente. sétimo na cabeça, porque eu tinha feito um Porque overview. o sétimo é o da redução, que fala que o presidente pode por decreto, não é regulamento, né? Isso. É decreto ou regulamento? Agora fiquei na dúvida. Ele usa a expressão regulamento. É regulamento, né? Exato, ele usa a expressão regulamento do Poder Executivo, né? É isso aí. Que é uma hipótese assim impressionante, mas ele limita a duração do estado de calamidade, pelo menos isso. Acho que a interpretação fica clara de que não vai haver a perenização, que era o grande medo que a gente tinha, né? Só para lembrar que a Lei 8.036, quando fala de calamidade, também usa a mesma terminologia, também usa regulamento. E é regulamentada por um decreto. Tá? Isso, o parágrafo terceiro, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública, é o parágrafo terceiro do artigo 7º, a que se refere o artigo 1º dessa lei, o Poder Executivo poderá prorrogar a jornada de trabalho, a redução, o prazo máximo de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário previsto na forma do regulamento. Tá? É isso aí. Que é o parágrafo terceiro, que fala, então, de regulamento. Tá? Então, esse aqui é o problema, né? Deu ao presidente da República a possibilidade dele, né, prorrogar, né? Se bem que dentro do estado de calamidade. Sim, ponto... eu também. Por isso que, assim, esses três pontos são pontos genéricos, né? A gente não vai adentrar a especificidade da norma. Se a gente for à especificidade, a gente vai falar aqui 8 horas, né? Porque tem várias coisas para serem tratadas. Tem muitas coisinhas importantes, inclusive, que já começa no artigo 1º, porque existiram muitas medidas não trabalhistas que foram tomadas, tá? Nesse projeto, né? Eu me lembro que um dos grandes argumentos que pouca gente ouviu falar, eu só vi o Marcelo Segal falar isso aqui, na redução de jornada. Lembra que eu comentei com você? Mas a redução de jornada proporcional à redução de salário não é ruim para o trabalhador. É ruim, porque se ele ganhar um salário mínimo e tiver uma redução, aquilo que tiver de contribuição previdenciária naquele mês não vai computar para aposentadoria. Ele vai estar trabalhando e que não vai computar para aposentadoria. Aí o projeto de lei ele tenta, no parágrafo 2º do artigo 7º e também no artigo 20, ele cria uma contribuição previdenciária facultativa, que é justamente a diferença até chegar no valor do salário do cara, para que aquele período com redução ou com suspensão compute para fins de aposentadoria, para fins de até mesmo de carência para alguns benefícios, né? Porque muitas vezes esse trabalhador começou a trabalhar agora em janeiro, fevereiro, né? E esse período computaria para ele ter aquela carência, por exemplo, alguns benefícios previdenciários no ano que vem, né? Lembrando que o intermitente tem a mesma técnica, né? O intermitente tem a mesma técnica para fins de possibilidade de... Agora, quer dizer, o cidadão está com salário menor ou sem salário, mas tem uma perda material e real, quer dizer, no seu poder de compra, e ainda vai completar. É óbvio que não vai completar. Isso é qualquer pessoa que conheça o mínimo da realidade social sabe que ele não vai completar nada, não está preocupado com a Previdência. A Previdência vai acontecer daqui a 40 anos, se ele estiver vivo. Pois é, não, com certeza, também acho. Mas, enfim, então o meu problema mesmo é o contrabando legislativo que foi feito nessa MP. Né? Eles aproveitaram a MP 936 e inseriram uma série de regras que estavam na MP 905, que a MP 955, né, acabou revogando, né, e agora eles voltaram. Né? Não todos, mas alguns voltaram de forma até contundente. Né? A gente cita aqui a questão do bancário, por exemplo. Né? A questão do bancário é interessante. O artigo 224 vai ter uma redação nova no parágrafo 2º, vai ter uma redação nova no parágrafo 3º, né? de uma maneira muito clara. E o incrível artigo 226A, eu não posso deixar de falar sobre isso. Né? Você leu esse artigo 226A? Não li não. As convenções e os acordos coletivos de trabalho negociados com entidades sindicais representativas da categoria profissional dos bancários, inclusive a Convenção Coletiva Nacional de Trabalho, terão força de lei. Essa você não tinha visto. Não tinha visto. Artigo 226A. A Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho do bancário terá força de lei. O que ele quer dizer com isso? Né? Excelente pergunta, Marco, porque assim, o artigo 611 trata o quê? Ele não fala isso? Sim, ele fala das hipóteses em que ele vai prevalecer sobre a lei, né? Que ele vai prevalecer sobre a lei, logo ele vem dizendo que tem força de lei. Só que a pergunta é que a questão é que ele limita no seu corpo, dizendo o que pode e o que não pode. Ali não está limitando. Será que para a convenção e acordo coletivo do bancário agora, liberou geral, pode ser qualquer coisa?
Isso aí. Será que a gente... Claro, respeitar os limites constitucionais, talvez? E por que só dos bancários? E será que isso aí não quebra uma isonomia? E a convenção coletiva, por exemplo, sei lá, dos radialistas, dos músicos, eu não tenho dúvida dos nenhuma. Comerciários, né, dos professores. Exato. Veja que coisa exato. incrível esse artigo 226A. Não, Ele está não dando tem. força de lei. Acabou. Eu acho que a intenção deles aqui, na minha opinião, Aham. é dizer que para bancário nem os limites dos 611A e 611B se aplicam. Eles podem mudar qualquer coisa. Eu também, Porque pela lógica interpretativa, sim, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, Marcos, para o pessoal pegar, porque eu acho que, de repente, muita gente pode não conhecer a terminologia. Quem quiser dar uma olhadinha no julgado, é o ADI 5127, tá? Salvo engano, é da relatoria do ministro Gilmar Mendes, posso estar equivocado. Tá? ADI 5127. Ele coloca dentro do corpo da decisão: é imprescindível que as emendas guardem pertinência temática. Se o executivo não colocou matéria determinada como urgência e relevância, não cabe ao parlamento fazê-lo por meio de emenda jabuti. Pensar diferente seria admitir a bula ao processo legislativo naquilo que se denomina aí, entre aspas, contrabando legislativo. Eu quis trazer só a ADIM de referência, porque a gente não sabe para onde isso vai caminhar. Se isso virar um projeto de lei de conversão, eventualmente, me parece, né, com todas as bênçãos a quem está bolando, né, e fazendo a conversão, né, o Senado e a Câmara, né, que a gente já tem decisão do Supremo rechaçando a possibilidade. O que me parece, Marcos, e aí eu queria saber a sua opinião. As decisões do Supremo, elas sempre indicam duas questões. Primeiro, eles trabalham com a pertinência quanto à urgência e relevância. Essa matéria estava sendo debatida em medida provisória. É isso. Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que seria uma emenda porque não guardaria pertinência temática. Quando a gente vai à cabeça, né, ao nome, né, do que está se tratando, institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e de Renda. Exatamente. Qual é a preocupação que me parece caber? O debate da medida provisória 905 também era sobre emprego. Também era sobre trabalho. Sim. E percebe? Então existe uma janela para encarar que isso é constitucional. Eu, com todas as evidências, não acho que seja. Porque eu acho que o que limita é o programa emergencial. Ponto. Então, todo o regramento que está aqui... E olha mais. Olha outra coisa. Porra, a gente só tem 20 minutos. A gente já está acabando. Já estou sofrendo. Olha que coisa louca. A gente está trabalhando com uma lei que se vincula ao conteúdo do Decreto Legislativo 6 de 20 e da Lei 13979 de 2020, que são normas de caráter excepcional. Exatamente. Esse aqui é o ponto. Ou seja, essa lei que for convertida, ela morre quando acabar o estado de calamidade. Que doideira, Marcos. Você vai mudar o texto da CLT, mas você vai botar na CLT um texto decorrente de uma lei que não é permanente. Que não é excepcional, que vai ser permanente, né? Como você lá, percebe? correção pelo IPCAE, juros da caderneta de poupança. Esse artigo 226A, então, Fabiano, esse é contrabando legislativo genuíno, tá? Primário. Por quê? Porque o 226A não estava na MP 905. Então, ele é criação nova. Né? Verdade, tem razão. A gente até fez um papo trabalhista, não sei se você lembra, que a gente discordou, né? Você discordou de mim. Aquela questão do parágrafo 2º lá do artigo 224, né? Que você entendia que não via problema nenhum, o bancário, né? Da jornada do de sábado, 6, domingo e de 8, trabalhar, e eu discordava, aquela discussão, né? Que nós tivemos, inclusive porque foi a greve dos bancários por essa jornada mínima que motivou muito da própria legislação trabalhista, que a gente teve na década de 30, década de 40. Mas o que acontece? O parágrafo 2º e o parágrafo 3º, realmente, eles estavam no projeto originário lá do 224, tá? Estavam. Mas o 226A não estava. Esse é contrabando legislativo. Agora, esses, eu não sei se a gente pode falar num contrabando legislativo de segundo grau. Por quê? Porque você, na verdade, o que eu acho? Assim, essa medida provisória, ela tem parâmetros hermenêuticos, eu concordo contigo, né? A gente até olha, o próprio artigo 1º, o artigo 2º, aliás, ele diz quais são os parâmetros hermenêuticos para interpretar essa MP e a lei, né? Que seriam preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Então, o que eu acho?
essas MPs, esses dispositivos inseridos a partir do artigo 32 não estão nesse contexto de preservar emprego, renda, garantir a continuidade das atividades laborais e reduzir o impacto social. Concordo então, com você. na verdade, é claramente contrabando legislativo. Mas a MP 905 tratava dela. Sim, mas era um outro contexto. A MP 905, historicamente, é antes do Covid-19 ter chegado. Você não pode inserir nessa MP, que é específica para o Covid, para você aproveitar, fazer eu acho, se bem que a gente hoje não pode realmente falar sobre a questão do que o Supremo vai dizer, né? Mas eu acho que a tendência do Supremo é declarar, a partir do artigo 32, tudo inconstitucional. Mas eu tô até, Marcos, eu também acho, por isso que eu provoquei a discussão, porque me parece um contrabando notório, assim, eu não tenho dúvida, Fabiano, nesse sentido. Mas caso em algum momento isso seja declarado como constitucional, trazer isso para esse texto, mesmo assim, aí a gente vai entrar na segunda esfera de problema. Porque pela perspectiva da teoria das normas, a gente tem as normas temporárias e excepcionais, essa norma, esse conjunto normativo fica vinculado ao elemento que ele fundamenta, que é o caráter excepcional trazido pelo período de calamidade. A partir do momento da extinção, tchau, tchau, beijo, beijo, fui. Exato. E aí você tem aquelas ultratividades que a gente já conversou em outras ocasiões e tal. Então, assim, a gente está criando literalmente um monstro. Porque... Um monstro jurídico. Um monstro jurídico, isso. Eu comecei a ver que artigo por artigo que foi modificado, olha, mas é polêmica para 50 lives do Papo Trabalhista. Né? Sobre cada artigo que nós vamos movendo e olhando as redações, houve uma mudança importante das questões previdenciárias nessa MP, no projeto de conversão. Ou seja, é realmente impressionante. Enquanto isso, o Senado está avaliando ainda, né? A gente já sabe aí, acho que a doutora Andréia falou que o senador Paulo Paim já está trabalhando para retirar alguns dos dispositivos. Para mim, tinha que tirar do 32 para baixo para começar. Exatamente. Isso tem que ser objeto de outra MP, de projeto de lei, né? Porque nós estamos falando de medidas... por que os bancários? Mas que coisa é essa? Obsessão com o bancário, né? Por que a situação dos bancários, especificamente, preocupa tanto? Assim? O que isso tem a ver com diminuir o impacto social? Porque se quem está ganhando dinheiro hoje é banco. Né? Verdade. Receberam trilhões de reais do governo federal durante a crise, quer dizer. Então não dá para entender a lógica a partir do artigo 32, principalmente, que não tem qualquer pertinência temática com reduzir o impacto social do Covid. Cara. E o pior, Marcos, que a 927 caminha no mesmo sentido. Porque a técnica foi fatiar o gorila. E tem dispositivos que se chocam. Eles complementam, eles estão falando a mesma coisa, às vezes um diz uma coisa, outro diz outra. E assim, parece que não houve uma interlocução, aquela ideia de vamos passar tudo de qualquer maneira, né? Então, a partir do artigo 32, na verdade, a partir do artigo 32, eu acho que, infelizmente, a gente não tem como aceitar, ou pelo menos eu acho que vai ter uma forte discussão sobre a constitucionalidade, se isso não é contrabando legislativo, né? Eu acho que, né, vamos ter boas discussões pela frente, né, Fabiano? Excelente. Isso aí. Fica aí a galera com a reflexão e até para pensar aí também sobre o assunto, né, sobre essas duas questões. A primeira, do contrabando no todo. E mesmo que eventualmente seja superada, lógico, do contrabando legislativo, a questão da excepcionalidade da lei. Me parece que esses dois problemas são os problemas do nascente da nova lei que está sendo debatida. Nós teremos problemas, na minha ótica, problemas inclusive no sentido de aplicabilidade do ordenamento. Porque, mais uma vez, se amanhã acabar o estado de calamidade, o que eu faço com a redação? Volto com a redação anterior? Não volto? Eu não sei o que fazer. É um limbo, né? Olha, eu, por exemplo, sempre declarei, muitos dispositivos MP 905 para mim eram inconstitucionais, eu nunca apliquei, né? Mas eu fico com pena daqueles que aplicavam, né? Porque a MP 905 foi revogada, e agora nós estamos num limbo, depois virar esse MP, que pode lá na frente cair. Como é que vai ficar essa situação, né? Aí a gente volta para o começo do desabafo, do momento de van, né? Mas isso tudo está inserido em algo muito maior que a gente, infelizmente, só nega o tempo inteiro, né? Tá ouvindo, Marquinhos? É isso aí, querido. Deixa eu só falar. Tô ouvindo. Entrou uma ligação aqui, sempre ligam na hora de uma live, né? Aí eu tive que desligar aqui. Por isso que eu queria só registrar, Fabiano, aproveitar que tem aqui um amigo de infância meu que entrou aqui, né? Depois aqui na descrição vocês vão ver, o Alexandre Torrião. Um abraço, Torrião. Foi meu colega de São Bento. Um abraço. Hoje é advogado e ele botou aqui que eu tinha uma canhota poderosa, tá? Porque o pessoal, fiz uma live aqui com o Dr. Gago, né? O Roberto Gago, nosso querido Roberto Gago, foi uma live sensacional.
Uma live muito interessante, no nosso estilo aqui do Papo Trabalhista, né? Ele podia até ser um associado nosso, porque ele tem esse mesmo estilo descontraído para falar de negócio processual, né? Vou mostrar uma coisa pro Gago enquanto você está falando. Deixa eu mostrar, vou pegar uma coisa aqui para mostrar, peraí. Tá certo. E aí, forte abraço aí para Alexandre, que está aí, enquanto o Fabiano vai voltando, né? É isso aí, doutor Wagner. Vamos sofrer para a interpretação, né? Mostrar, meu amigo Roberto Gago, eu sou tricolor, inquestionável, mas meu avô era americano. E meu avô, antes de falecer, olha o que ele deixou de presente para mim. Camisa, que bonita. Não, e a camisa, assim, histórica. Essa camisa tem mais de 30, 40 anos, 50, não sei nem quantos anos essa camisa tem. Essa camisa é a camisa que meu avô ia ao estádio. Não, é o Edu, que a gente comentou. Edu. Nós comentamos ontem, o Edu grande. É por isso que eu trouxe para mostrar. E a camisa, é uma camisa, olha só, olha o símbolo. Como era. Você vê como é que ela é antiga. Essa camisa meu avô deixou para mim. Meu avô, quando faleceu, meu avô, antes de falecer, deixou essa camisa para mim, porque ele sabe que eu sou torcedor do Fluminense, mas eu sou um admirador e fui muito jogo do América aqui no Caio Martins, porque eu também. E de torcer, e de torcer até morrer. Eu gostei do presidente hoje falando do ataque centenário do Fluminense. Você viu o presidente falando? Não vi, não. Ele tá falando aqui que o Fred... Tá voltando lá de bicicleta, tá? Voltou e não chegou, não. Tá chegando. Deve estar lá por, sei lá, Poços de Caldas, não sei por onde ele tá, não. Mas tá vindo. Ele tá vindo de bicicleta, sério mesmo? Tá vindo de bicicleta, de vez em quando ele para e vem de carro, não é possível. Não, tá vindo de bicicleta. Ele tá arrecadando cesta básica para a cada quilômetro rodado, ele vai botar uma cesta básica e tem patrocinadores também. É muito legal. O Gabi tá dizendo que é de 1974, do campeonato. Essa camisa? Exatamente. Olha que interessante, né? Tá vendo? Muito legal. Isso aí. Meu avô deixou para mim. Eu era um apaixonado pelo América, foi muito jogo com ele. No América, inclusive naquele jogo, saudoso jogo, São Paulo e América no Maracanã, que o América estava na semifinal do Campeonato Brasileiro, ia para a final do Campeonato Brasileiro. Salvo engano, foi gol de Pita, não me recordo agora. A gente estava indo, foi um dilúvio que caiu no Maracanã. Salvo engano, foi 2-1 São Paulo no Maracanã e foi 1-1 lá no Morumbi. Ou ao contrário, depois o Gago resolve aí pra gente, o Gago vai com certeza tirar essa dúvida. Com certeza. Mas eu tava indo para aquele jogo. Eu, meu avô, meu pai, que não é o filho da minha mãe, meu pai era genro, mas já estavam separados, eu sou muito amigo. Estávamos indo para o jogo, o carro do meu pai deu defeito, a gente não conseguiu ir. Estávamos indo naquele jogo na América. Bom, vamos voltar, Marquinhos, que senão já falamos um monte de amenidade. Não, acho que o nosso tempo hoje tá curto, né, pra gente falar, né? A gente tem mais 10 minutinhos, né? Taça Guanabara de 74, isso aí. Eu não era nascido não, porque eu sou uma criança, mas a camisa tá comigo. Mas, Marquinhos, com relação... A gente falou então com relação a essa questão da vigência, que me pareceu relevante da gente abordar. O outro ponto que eu tinha falado, eu já até esqueci, né? Hoje me empolguei. Você falou da vigência, falou Você queria falar da ultratividade, era isso que você queria falar, não? Com relação à postergação. Fagner, beijo para você. O Fagner falou sobre a questão da prorrogação. Isso. A prorrogação por parte do Congresso Nacional da vigência. O Fagner tratou disso no sábado, numa live que ele fez, e eu achei muito legal. É uma discussão que, de fato, alguns estão fazendo. O que você acha disso, Marcos? A postergação da vigência da medida provisória 936, você acha que ela tem efeitos nas celebrações realizadas ou ela só tem efeito efetivamente de extensão da aplicabilidade daquele conteúdo normativo? Explico por quê. Tem muita gente que está defendendo que a postergação por parte do Congresso Nacional geraria ato contínuo a possibilidade de prorrogação dos contratos, das convenções estabelecidas entre as partes para fins de redução ou de suspensão do contrato. Então, defendendo que prorrogaria essa extensão... Prorrogaria, ele poderia celebrar a prorrogação, é isso? Não entendi. Não, fala a verdade, assim, existem duas discussões. A primeira é se ele poderia fazer automaticamente. Seria considerado ato contínuo pela prorrogação, prorrogada, suspensão / redução. E a outra possibilidade se poderia, eventualmente, aditar aquele contrato por mais 60 dias. Aditar eu acho complicado. Eu fico mais com a primeira posição. Não sei qual é a tua visão. Eu acho que não tem nenhum efeito prático nos contratos. Eu acho que a lei só aumenta. Só teve uma dilação da vigência, uma dilatação do prazo da vigência da lei, e ela pode ser utilizada em outros contratos que não aqueles. O Fagner entende que pode, inclusive, para fins de redução de jornada, reduzir para 90 dias, caso a redução anterior tenha sido de 60. Me parece fazer sentido, porque a lei limita a 90 dias.
né? Mas você não pode, na minha ótica, você transformar, por exemplo, uma redução de 60 dias de suspensão do contrato para mais 30 de redução de jornada de trabalho. Me parece que não cabe esse tipo de coisa. Eu também penso assim. Entendeu? E engraçado que o projeto de lei, ele diz que... Porque ele altera muitas... Ele cria novas faixas, não sei se você viu, para o benefício emergencial. Não sei se você viu, né? Ele fala da questão daquele de que ganha mais do que 2 vezes o teto, tem que ter portador de nível superior. Ele faz algumas alterações. Então, o projeto de lei diz que a MP, que os contratos reduzidos, as suspensões, os ajustes realizados na vigência da MP vão ter que observar a redação da MP. Ele diz claramente isso. Então, eu acho que quando esse projeto for a sanção e publicado, essa questão eu acho que fica menor. Também não vejo um efeito prático nessa questão de poder prorrogar por mais de 90, né? Que eu discordo aí do Fagner, né? Eu acho que apenas... Não, o Fagner concorda com o Fagner acha que não pode também. Ah, ele acha que não pode? Então, ele acha que não pode. Não, o Wagner está aqui, inclusive, ó, para quem não usou, possa usar. Ah, Fagner, até depois você se manifesta, Fagner. O Fagner disse na live dele que não cabe, na visão dele também não cabe, que só haveria a dilatação da possibilidade da norma para aplicação, eventualmente, em novos contratos, não aqueles que foram regulados anteriormente. Pela MP anterior. Porque a própria MP não prevê expressamente a possibilidade de aditamento daqueles prazos. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que uma coisa é vigência de norma, outra coisa é efeito material nos contratos em curso. Exatamente. Não tenho nada a retirar, penso igualzinho. Igualzinho? Então está na mesma linha. Está na mesma linha do Fábio. Penso também dessa maneira. Agora, uma dúvida que eventualmente, você acha que pode, por exemplo, agora pensando aqui, sucessivamente, a gente já está falando diretamente sobre isso. As duas medidas, você acha que elas podem se complementar? Eu posso suspender o contrato e depois fazer um novo... Não é aditamento, é um novo termo eu vou botar de acordo entre as partes. Você sabe que eu não concordo com isso que eu estou falando, mas vamos usar, né, um acordo entre as partes, um para suspensão e um segundo para redução? Você acha que eu posso os dois? Desde que fique dentro dos 90 dias total, acho que sim, não vejo problema nenhum. Então ele poderia suspender por 60 e uma redução de 30 na sequência. Exato, desde que fique dentro dos 90, que era a antiga redação. Não me lembro aqui onde é que está o artigo da MP, mas salvo engano, 16 ou 17, não me lembro, da MP 936. Que ela fala a suspensão de 60, depois ele fala que só se pode reduzir ou suspender por 90, tá? Eu não me lembro de qual era o artigo. E aí eu me lembro que eu fiz uma live... colocou aqui, deixa eu ver se era 18. 18, né, Fábio? Eu não me lembro qual é o número do artigo. Eu acho que pode, desde que haja o limite de 90. Porque era uma discussão, porque num dos artigos ele falava da suspensão até 60. Depois ele diz, no artigo 18, como diz o Fagner, que não pode, só pode reduzir ou suspender até 90. Então, será que é uma contradição? Não há uma contradição. É porque justamente por isso, porque a lei, para mim, eu vou além, eu acho que pode suspender e suspender de novo, desde que você fique dentro desse limite máximo, tá? De 90 dias. De 90 dias. Agora, é uma questão que evidentemente, o que eu mais me preocupo é com aquela questão de suspender para um, reduzir para outro, né? Essa que é a questão, porque a redução é bem mais vantajosa do que a suspensão. E se o cara ganhar um salário alto, inclusive, é muito mais vantajosa, né? Porque é um salário do perfil mais alto, ele vai só ganhar o benefício, o auxílio emergencial e vai estar com o contrato suspenso. E aí a questão é saber se eu posso suspender para uns, reduzir para outros, tá? Eu acho que isso não ficou claro na MP 936. Eu me filio àqueles autores que estão dizendo que pode, desde que não haja uma discriminação ou alguma conduta, né, que seja uma conduta lesiva. Agora, eu chamo a atenção que o projeto de lei, ele alterou uma coisa interessante, porque ele diz, num dos dispositivos interessantes, que é o artigo 7º, o caput do artigo 7º, o projeto de lei, eu acho que ele meio que sana um pouco essa questão. Porque ele diz que, durante o estado de calamidade, o empregador poderá acordar a redução proporcional de salário, né, de forma setorial, departamental, parcial, na totalidade. Então, o que ele está dizendo? Eu acho que aqui é uma interpretação de que ele pode reduzir ou pode suspender parcialmente a atividade. Ele pode suspender de um setor e reduzir de outro, né? Porque por uma questão muito simples. Em algum setor, você pensa, por exemplo, construção civil. Setor de almoxarifado, eu vou reduzir o quê? Não está tendo construção civil, eu estou paralisado, então eu posso deixar com eles
eu posso, na verdade, suspender o contrato desse pessoal do almoxarifado, né? Agora, o pessoal do departamento pessoal continua tendo que fazer, né, obrigações com o fisco, com a Previdência, né? A questão mesmo da logística de recursos humanos. Aí eu posso reduzir o salário deles, porque eu posso precisar menos. Então, eu acho que a lei, nesse aspecto, ela corrige algo que a MP não deixou tão claro, né? Que é essa questão da possibilidade de eu reduzir e suspender de acordo com a equipe, de acordo com o posicionamento. Então, isso aqui eu achei interessante eu também. nesse caso. Eu Até achei que foi uma coisa... eu já concordava, já pensava dessa forma. Eu lembro até de uma live que a gente fez, que a gente debateu, mas será que não tem a possibilidade de ter uma alegação de uma discriminação, porque eles são empregados em igualdade de condições? E aí eu lembro até que na live a gente conversou, eu falei, mas assim, a minha ótica é que isso fica exatamente na capacidade, na possibilidade de gestão do empreendimento, porque você pode suspender, né? Você fica dentro do ius variante, mas com a possibilidade do empregador adotar, inclusive no mesmo local, né, eu até citei, são 10 empregados, eu poderia, na minha perspectiva, tá? Pensando assim, entendendo um pouco da rácio que a gente tem um sistema normativo de exceção. Eu posso suspender o de um, posso reduzir o de outro, eu posso dar férias, antecipar férias de outro, feriado de outro, banco de horas de outro, cada um você tem uma medida diferente para gerir melhor o seu negócio, né? Me parece, e assim, considerando, mais uma vez, se a gente estivesse numa condição de um acordo celebrado do sindicato, que é o que eu acho que deveria ser feito, mas só para... Eu não veria nenhum problema em fazer isso. Cada um deles com uma medida diferente, para mitigar um pouco o risco de repente, a atividade volta e o empregador não arcar com nenhum tipo de... E só faz sentido você permitir o acordo individual, como o Supremo chancelou, se for assim, né? Se a gente pensar que cada um tem uma solução, inclusive, eu acho que isso é uma falácia, mas inclusive para permitir o ajuste, né? O trabalhador, poxa, então, por que não a suspensão e por que não a redução, né? Não, então me coloca de teletrabalho, porque é acordo individual, né? Se é acordo individual, você tem uma maior possibilidade de ajuste, daí a necessidade dessa possibilidade de variação. Claro, ressalvado as questões claramente discriminatórias, né? Claramente discriminatórias, né? Que a gente vai se deparar por aí, né? Doutor André trouxe até uma questão. Poderia buscar o sindicato e suspender por mais 60 dias? E isso é uma discussão muito interessante, porque isso seria à margem da medida provisória, porque seria trazer a Constituição Federal. E aí me parece que, nesse caso, não haveria nenhum tipo de óbice. Com a Constituição, com o sindicato participando. Sim, sim. A medida provisória tem um contexto específico, então você pode buscar o sindicato para outros contextos, né? Exatamente. Sempre lembrando que a MP 927, gente, no artigo 2º, ela não é taxativa, né? Aquele rol do artigo 3º, você interpretando junto com a MP 936, é possível buscar outros tipos de soluções, né? Se tiver a chancela sindical, aí é muito mais forte, né? É muito mais seguro do ponto de vista da segurança jurídica. A gente tem algo muito mais importante, mais forte, mais encorpado, né? Pelo menos é o que eu penso. Eu concordo plenamente. Marquinhos, 8 horas, a gente vai cair daqui a um minutinho. Você quer colocar mais alguma coisa? A outra coisa que eu ia falar era sobre a questão né, da possibilidade de prorrogação por ato do governo, né, por parte de regulamento, decreto, sinal de fumaça, bumbo, sei lá como que o presidente vai fazer um negócio desse. Mas eu acho que vai ficar apertado para a gente falar, né? Mas a gente pode, de repente, faltam 1 minuto e 58, a gente marca, de repente, uma outra para a semana que vem, e aí a gente disseca, né? De repente a gente faz uma sessão aí só dissecando ela. O que você acha? De repente a gente pede para o pessoal mandar pergunta para a gente, né? Questões. Ou isso. E a gente já trata das questões, a gente faz um bate-papo de perguntas e respostas. Pronto, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Boa. Pessoal, vai ficar salvo sim, tá? As lives estão ficando todas salvas dentro do tal do IGTV. Eu sou analfabeto nesse negócio, mas eu acho que é isso. IGTV. Tá? Estão todas as lives salvas ali, também no nosso canal no YouTube. Lembrando mais uma vez que a gente está com um programa, né, da semana passada com o nosso querido amigo Luciano Gago, que, né, engrandeceu aí a semana sobre essa questão do depósito recursal, sobre as temáticas relativas à decisão do Supremo Tribunal Federal. Recomendo, né, ficou muito bacana. A gente fez um debate, tivemos um contraponto, eu de um lado, Luciano e Marcos do outro, mas ficou muito legal. Eu acho que vale a pena aí até para dar uma olhadinha. Tá bom? Mas vai ficar salvo sim. Marquinhos, é sempre bom estar com você, brincar com você. Tchau, baixinho. Momento Xuxa. Momento Xuxa. Momento de Ivan, a gente termina com o momento Xuxa. Isso aí, né? E baixinho não, você só é 2 centímetros mais alto que eu. Não vem com essa não, tá? Tá certo. Galera, beijo no coração de todos. Obrigado aí pela participação. Vocês são lindos, maravilhosos.
Deixem todos, assim, deixem as perguntas de vocês lá no IGTV, que a gente vai buscando e, na medida do possível, a gente vai organizando a próxima para tentar ficar uma coisa mais papum. Vocês, né, vocês perguntam, a gente manda e vamos ver se fica legal. Bacana? Pode ser. Lança a pesquisa lá e a gente faz assim. Show de bola, galera. 18 segundos, Valeu. beijo para todos, felicidade, paz, amor, sucesso. Isso aí, querido. Fui! Abração. Valeu, Marquinhos.